Amém? Então nós vamos começar a nossa leitura hoje lá em Atos, capítulo 10, a partir do versículo 27. Atos, capítulo 10, a partir do verso 27. Falando com ele, entrou encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, eu vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandastes chamar? Vamos orar e nós já vamos explicar do que se trata esse texto, amém? Pai, obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua graça. Obrigado porque o Senhor hoje já começou a falar conosco como igreja, que há uma intenção do Senhor de fazer algo novo, de dar uma nova oportunidade, Pai, de lavar corações, de lavar histórias, de restaurar vidas, restaurar chamados e fazer, ó Deus, coisas maravilhosas, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Todo mundo que se aproxima de Ti fica maravilhado, todos aqueles que percebem o Seu cuidado, o Seu amor, ó Deus, se maravilham e, ó Deus, e se alegram em Ti, nos Teus juízos, em tudo aquilo que o Senhor faz, porque o Senhor é bom, a Sua misericórdia dura para sempre, e nós podemos sim, Deus, descansar, porque sabemos que o Senhor é bom. Então que nesta noite a Sua bondade se revele a nós, que o Senhor fale conosco através da Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu li esse texto, ele parece um pouco desconexo quando a gente lê apenas essa parte. Mas na verdade aqui conta uma passagem no livro de Atos dos Apóstolos, no início da igreja, assim que o Senhor Jesus ele ressuscitou e subiu aos céus, a igreja ela começou a se organizar em alguns lugares, né, em Jerusalém, depois em outros lugares. E aqui Pedro estava numa cidade, ele havia pregado o evangelho ali nas circunvizinhanças, ali na Judéia. E Pedro estava hospedado na casa de um homem chamado Simão. E alguns quilômetros dali, um romano, um centurião, um cara que era oficial, né, de Roma, do exército romano, ele teve uma visão de um anjo. Esse anjo mandou chamar Pedro. Só que, como nós lemos aqui, Pedro ele fala assim: olha, vocês sabem no versículo 28, que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Na cultura dos judeus naquela época, eles não se aproximavam de quem não fosse judeu. Eles não comiam, não se ajuntavam para comer com quem não fosse judeu. Na verdade, nós quando estudamos o livro de Atos, nós percebemos que até mesmo a igreja, eles pregavam apenas para os judeus. Eles só pregavam para judeus. Lá em Atos capítulo 11 fala que alguns homens, algumas pessoas começaram também a pregar para quem não era judeu, para os gregos. E a mão de Deus estava com eles. Foi quando foi fundada a igreja de Antioquia. Então havia ali uma cultura, havia algo que estava implantado no coração e na mente de Pedro, de que ele não poderia se ajuntar com quem não fosse judeu. E quando nós vemos aqui o capítulo todo de Atos, né, aquele centurião, ele mandou 2 homens e um soldado para a casa de Simão procurar esse Pedro, que ele ouviu falar, ele nem conhecia. E esses homens, quando estavam para chegar naquela casa onde Pedro estava hospedado, Pedro sentiu vontade de orar, ele foi até o telhado, estava orando, e de repente abriram-se os céus, e ele teve uma visão de um lençol vindo, né, sobre a terra, cheio de animais que eram considerados proibidos para os judeus pela lei. E havia uma voz que dizia: Pedro, mata e come. E ele respondia: Deus, eu não posso, porque eu nunca comi nada impuro. Mas Deus falou com ele assim, falou assim: não considere impuro o que Deus purificou. E aquele lençol com os animais, com as aves, foi levado aos céus. Depois ele voltou e novamente a mesma situação. Deus falava com Pedro: Pedro, mata e come. Mas Pedro respondia: Senhor, eu não posso. E a mesma voz dizia: não considere impuro o que Deus purificou. E aquele lençol foi para o céu, e 3 vezes teve que ter essa visão. Irmão, se eu tivesse uma visão dessa uma vez só, eu já caía de joelhos, já falava: amém, Senhor, eis aqui o teu servo, fala que eu te escuto.
qualquer coisa eu vou obedecer. Mas Pedro era tão enrustido e era tão determinado naquilo que ele achava que era certo, que até mesmo o apóstolo Pedro precisou de 3 vezes que a visão se repetisse, para que ele pudesse mudar de opinião, para que ele pudesse deixar Deus agir na vida dele. E nós conhecemos a história, que aí quando aquele lençol subiu pela 3ª vez, ele ficou pensando, e o Espírito Santo falou com ele, falou assim: tem aí alguns homens que vieram te chamar, eu quero que você vá com eles, porque fui eu que os enviei. De repente chamaram lá, o Espírito Santo avisou Pedro antes que aqueles homens iam chegar naquela casa. Então aqueles homens chegaram, chamaram Pedro, Pedro desceu e falou assim: não, tudo bem, Deus já falou comigo, eu vou com vocês. E Pedro foi naquela casa, e nós lemos aqui, que quando ele chegou, ele fala assim: olha, vocês sabem que é proibido, mas Deus me mostrou, Deus me demonstrou, finalzinho do versículo 28, que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, eu vim sem vacilar. Porque Deus mostrou para ele algo diferente do que ele achava. Por isso, ele agiu à altura daquilo que Deus mostrou para ele. Irmãos, hoje eu quero falar um pouco sobre agir à altura daquilo que Deus tem mostrado para nós. Hoje eu quero falar um pouco sobre ouvir o que Deus quer falar, talvez de diferente para mim, para você, daquilo que nós pensamos ou achamos. E a pergunta que eu gostaria de fazer hoje para nós é a seguinte: Deus tem encontrado espaço nos nossos corações ou em nossos corações para que haja uma mudança de mente? Deus tem encontrado espaço no nosso coração para que possa haver uma mudança da minha mente, para que possa haver um tratamento no meu caráter, para que possa haver um alinhamento das minhas prioridades com aquilo que é prioritário para Deus. Deus tem encontrado espaço no nosso coração para que nós venhamos a nos arrepender de algum erro, de alguma coisa, para que possa haver alguma mudança de vida. Deus encontra espaço em nossos corações, para que a gente possa absorver a sua palavra, entender o que Ele está falando, para que Ele possa realmente nos levar, como nós cantamos aqui, ao centro da sua vontade. Irmãos, qual é o melhor lugar para estar no mundo? Eu lembro quando eu era novo convertido, veio um irmão para mim, tinha um irmão que cuidava de mim, que me discipulava naquela época, e ele vivia fazendo assim, pegadinha comigo, né? Eu era novão, ainda não entendia nada, então um dia ele chegou para mim e falou assim: e aí, querido, firme como as muralhas de Jericó? E eu, firme? Né? Para quem não sabe, as muralhas de Jericó caíram, né, irmão? Caíram com um grito, na hora que o povo gritou, caiu as muralhas de Jericó. Então ele vivia brincando comigo, né? E um dia ele chegou para mim assim: qual é o melhor lugar para estar? No meio da selva, desarmado, cercado de animais selvagens, ou confortável num lugar, numa cidade grande, tranquilo, com todo o conforto? Aí eu falei assim: parece-me que você com todo conforto, com segurança, tal. E ele falou assim: o melhor lugar para estar é onde Deus quer que você esteja. Se Deus quiser que você esteja na selva, ali é o melhor lugar para você estar. E eu guardei isso, irmãos. Isso foi em 1990. Já faz quanto tempo já? 28 anos. E eu guardei isso, nunca mais esqueci. O melhor lugar para a gente estar é no centro da vontade de Deus. Então, querido, quando Deus pergunta para mim e para você se Ele tem encontrado espaço, e essa é a pergunta que o Espírito faz para nós hoje. Ele tem encontrado espaço no teu coração para de repente mudar um conceito, para que o nosso conceito sobre a vida se alinhe com o conceito que Deus tem? Será que Deus tem encontrado um espaço no meu coração para de repente trazer uma mudança de atitude em relação à minha esposa, em relação às minhas filhas? Será que Deus tem encontrado um espaço no meu coração para trazer uma mudança de atitude na maneira como eu trato as minhas finanças, na maneira como eu conduzo a minha vida financeira, como eu conduzo as minhas responsabilidades? Será que Deus tem encontrado um espaço para conduzir o seu namoro de uma maneira que agrade a Deus, para conduzir o seu relacionamento profissional de uma maneira que Deus seja glorificado? A pergunta hoje é essa:
Deus tem encontrado espaço em nosso coração. Porque, queridos, Deus quer conduzir as nossas vidas. Deus, Ele quer tratar conosco. Deus quer trabalhar conosco. O apóstolo Paulo fala lá aos Filipenses, capítulo 1, se não me engano, versículo 6, né? Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Nós entendemos que Deus está trabalhando, irmãos. Deus está agindo, e Deus está trabalhando em nós para nos levar a um lugar, querido, que vai glorificar a Ele. Um lugar que nós vamos exaltá-lo, um lugar onde nós vamos glorificá-lo com a nossa vida, com a nossa atitude, com a nossa maneira de ser, com o nosso comportamento, com o nosso ministério, com tudo que temos, com tudo que somos. Deus quer trabalhar em nós, e Deus usa algumas maneiras. Quando nós olhamos para a palavra, né, lá em Romanos capítulo 8, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós vemos Deus, outras versões dizem que Deus faz com que tudo coopere para o nosso bem. Então, talvez até mesmo as piores notícias, as piores situações, Deus permite para que a gente possa ser levado a um lugar de vitória, de triunfo, de glória, porque o Senhor tem o melhor para nós. Então, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós começamos a entender o que Deus quer fazer em nós. Nós percebemos que Deus quer conduzir a nossa vida. Deus quer agir em nós, irmãos, através de muitas coisas, mas eu quero falar de duas coisas hoje. Através da igreja e através do seu Espírito. Deus quer trabalhar em nós. Eu vou começar com a igreja. Queridos, a igreja, ela foi estabelecida por Jesus Cristo. Jesus falou lá em Mateus 16, 18, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu edificarei a minha igreja. Quem inventou a igreja, irmãos, não foram homens, não foi o pastor. Eu não sou culpado disso aqui que acontece, amém, irmãos? Eu não sou culpado disso aqui. Eu estou aqui em obediência, não fui eu que inventei a igreja. Não fui eu, não foram os pastores que inventaram. Não foi o homem que inventou a religião, né? As pessoas costumam dizer que o homem inventou Deus. Eu trabalhava com um rapaz que dizia assim, que Deus foi a melhor invenção do homem. Isso é um engano, porque na verdade Deus criou o homem e colocou no coração do homem um vazio do tamanho do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo entra, o vazio vai embora. Amém? Então Deus enviou o seu Filho porque amou o mundo. E Jesus falou assim, olha, eu vou edificar a minha igreja. E a palavra de Deus fala sobre isso. Quando nós olhamos tantas coisas, irmãos, que acontecem aqui no nosso meio, quando nós nos reunimos como igreja, caminhamos como uma família. Primeira coisa que eu queria dizer está em Efésios capítulo 4. Tivemos uma reunião com alguns líderes essa semana, eu estava conversando com eles sobre esse versículo. Efésios capítulo 4, verso 15, diz assim, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então o corpo, ele edifica-se a si mesmo. O corpo de Cristo somos nós, cada membro individualmente. Cada pessoa que está inserida no corpo de Cristo, que é a igreja. Cada membro trabalha em prol do crescimento, da edificação do corpo, do fortalecimento do corpo. Cada junta, cada cooperação, cada artelho, cada situação, cada trabalho individual coopera para o crescimento do corpo, para que o corpo edifique-se a si mesmo. Então, querido, Deus usa a igreja. Amém? Deus usa a igreja para trabalhar na minha vida. Deus usa a igreja para trabalhar na sua vida. Outros textos dizem, em Colossenses capítulo 3, 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, aconselhai-vos mutuamente, edificai-vos mutuamente. Então, há uma mutualidade. Eu ensino como pastor, mas irmãos, tem muita gente que me ensina. Amém? Dia 15 nós batizamos o Luiz Carlos, 75 anos, ele estava completando no dia 15 de novembro.
ele bateu o recorde da nossa igreja, foi o mais velho que nós batizamos até hoje, 75 anos. Ele mostrou até o RG para mim, que hoje é meu aniversário, pastor. Eu olhei lá, dia 15 de novembro. Não é? Irmãos, eu fui edificado pelo testemunho dele, eu sou pastor. Mas para um homem com 75 anos, ele entender que precisa de um renovo em Cristo Jesus, porque não importa o que ele aprendeu, não importa toda a sua história, toda a sua experiência de vida, não importa a sua maturidade, só importa uma coisa: estar em paz com Deus, através de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E aquilo edificou o meu coração. Amém, irmãos? Então há situações que nós nos edificamos mutuamente. Quando eu vejo crianças louvando a Deus, glorificando a Deus, aquela situação ministra ao nosso coração. Quando eu vejo homens firmes, ontem eu estava num aniversário e eu vi aquele irmão dando testemunho, assim: depois que Jesus entrou na minha vida, eu tenho conquistado muitas coisas ali para os seus familiares, para alguns amigos que não conhecem a Jesus. Ele aproveitou o aniversário do seu filho e ele deu testemunho: depois que Jesus entrou na minha vida, muitas coisas mudaram. Aproveitou a oportunidade para dar um testemunho do amor e da graça de Deus. Irmãos, eu fui edificado. Por que eu fui edificado? Eu fui edificado porque eu vi que há homens com coragem de enfrentar qualquer situação para testemunhar o amor e a graça do Senhor. Isso edifica a minha fé, isso me dá vontade de pregar, irmãos. Isso me dá vontade de ministrar. Então a igreja é o que Deus usa para nos levar ao centro da sua vontade, para nos edificar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 14. Abra comigo ali, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 14, diz assim: exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos e sejam pacientes para com todos. Algumas versões trazem que vocês devem advertir os insubmissos. Na verdade, essa palavra no grego fala sobre desobediência, aqueles que desobedecem, não apenas a liderança da igreja, mas aqueles que estão desobedecendo a Bíblia, desobedecendo a palavra, para a gente exortar ou advertir. E ali o exortar não é você repreender apenas, mas o exortar fala de você levar um conteúdo para que a pessoa possa se apegar. É você chegar para o irmão e falar assim: meu irmão, você não pode tratar assim a sua esposa. A sua esposa, ela precisa ser tratada como a parte mais frágil, diz a palavra. Você precisa tratá-la com carinho. Você precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então você leva um conteúdo bíblico, leva algo para que aquele irmão possa receber uma repreensão em amor. O objetivo aqui não é repreender, exortar para expor a pessoa, mas o objetivo aqui é você exortar para levar aquela pessoa a uma mudança. Amém, queridos? Não é apenas repreender para trazer um castigo, para trazer uma exposição, não é essa a ideia, mas é exortar para conduzir aquela pessoa novamente a uma vida que glorifica a Deus, para que ela possa experimentar o amor, a graça e a vontade do Senhor na sua própria vida. Então o exortar aqui não é simplesmente chamar a atenção, não, mas o exortar aqui é conduzir a pessoa a um caminho de conserto, a um caminho de bênção, a um caminho onde ela vai ser tocada, transformada, porque qual é o objetivo de Deus, irmãos? É transformar a nossa mente, é transformar o nosso coração, é levar-nos a crer na sua palavra para viver o que Ele tem para nós. Esse é o objetivo do Senhor. É por isso que Deus tratou com Pedro. Porque Deus tinha um povo para alcançar lá na casa de Cornélio. Cornélio, todos os seus familiares estavam lá esperando. Mas Deus sabia que Pedro não ia. Quando ele visse aquelas pessoas que não eram judeus, que eram estrangeiros, ele falou assim: Pedro não vai lá pregar para eles. Eu preciso mudar o coração de Pedro. Por isso que ele deu aquela visão. Mas Pedro, durão, né, irmãos? A visão teve que ser 3 vezes para ele mudar de opinião. E quando Pedro estava pregando para aquele povo, sabe o que aconteceu? Eles aceitaram o Evangelho e o Espírito Santo caiu sobre eles
começaram a falar em línguas, começaram a profetizar. Foi grande o mover de Deus naquele lugar, porque houve libertação, transformação, cura, batismo no Espírito Santo. Houve um mover de Deus tremendo naquele lugar. Por que houve um mover de Deus naquele lugar, na casa de Cornélio? Porque um homem obedeceu. Amém, irmãos? A sua obediência pode causar um efeito tremendo na vida das pessoas. A sua obediência pode mudar a história das pessoas. A sua obediência pode mudar a história da sua casa. A sua obediência, a sua rapidez em obedecer, a sua vontade de servir ao Senhor pode mudar a história de famílias, de vidas. Lembro uma vez fui eu e o Adriano deixar as meninas na casa da minha sogra, porque era o nosso aniversário de casamento, nós íamos jantar, eu e ela, ia deixar as meninas para que a gente fosse jantar. E quando nós chegamos lá, havia uma situação, tinha lá uma senhora que queria ouvir do Evangelho. Aí a minha sogra estava lá, acho que a minha cunhada estava também, falou assim, olha, tem aqui a nossa amiga, ela quer conhecer mais sobre Jesus. Aí eu olhei para a Adriana e falei assim, vamos deixar esse jantar para outro dia, né, meu amor? E nós começamos a ministrar, a pregar para aquela mulher, ela aceitou o Evangelho, um tempo depois ela foi liberta de mais de 30 demônios. Hoje essa senhora, ela serve a Deus como pastora em outra cidade, no interior de São Paulo. A nossa obediência pode mudar a história de alguém, irmãos. A sua obediência pode mudar a história de alguém. Por isso que Deus quer usar a igreja para nos tratar, para falar conosco. Aqueles que estão ociosos, insubmissos, talvez preguiçosos para obedecer a palavra, precisam ser exortados. Aqueles que estão desanimados, precisam ser confortados. Chegar para o irmão, abraçar ele, irmão, o que está acontecendo? Ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Animarmos uns aos outros. Deus usa a igreja para isso. Os fracos devem ser ajudados. Aquelas pessoas que talvez não tenham conhecimento ainda, são fracos na fé, são novos na fé, precisamos ajudá-los. Aqueles que estão fracos por causa de uma enfermidade, de um ataque na sua casa, de uma situação difícil, de repente sobrevêm a nós situações difíceis, nós somos enfraquecidos e ficamos realmente vulneráveis. Precisamos ser ajudados, irmãos. Precisamos ser auxiliados. Quem é que vai me ajudar senão a igreja? Quem é que vai me ajudar senão a igreja? Quem é que vai nos auxiliar? Quem é que vai dar um ombro amigo? Quem é que vai pegar na sua mão e vai te fortalecer e vai te ajudar? Somos nós que devemos fazer isso, uns aos outros. E o último verso aqui, o último texto do versículo 5,14, finalzinho, sejam pacientes para com todos. Isso é verdade, irmãos. Vira para o seu irmão assim e fala assim, eu preciso que você seja paciente comigo, aproveita. Essa é uma grande verdade. Irmãos, um dos frutos do Espírito é longanimidade, é paciência. Deus é paciente com a gente, irmãos. Amém? Deus é paciente com a gente. Por que nós não vamos ser pacientes com o nosso irmão? Querido, eu sei que você fica irritado quando o seu filho adolescente, ele vai pegar o Nescau, ele joga mais Nescau fora do copo, na toalha, do que no copo. Eu sei que você fica chateado, mas seja paciente com ele. Uma hora ele vai entender. Não é? Eu já contei aqui, eu lembro que a Adriana, um dia ela chegou rindo, e falou assim, meu amor, você é tão organizado. E estava feliz ela, falou assim, amém, até que enfim você percebeu, né? Tão organizado, tão bonitinho. Assim, por que você está falando isso? Porque você deixa a caixa de leite dali do lado, na pia, sempre no mesmo lugar. Quando acaba o leite, você deixa sempre ali, só falta pegar e jogar no lixo. E toda vez que acabava o leite, eu deixava a caixa de leite na pia, assim, em cima, no mesmo cantinho, no mesmo canto. E ela falou assim, eu vi que você é extremamente organizado. Só falta uma coisa, um pequeno detalhe. É pegar aquela caixa que está vazia e jogar no lixo. E eu ria, cara, e foi uma benção, porque hoje mesmo eu peguei um negócio do leite lá, joguei no lixo, ela nem percebeu.
Estava ali, eu tinha deixado ontem à noite, aí hoje de manhã eu dei uma olhada e falei assim, cara, essa caixa está aqui. Como eu sou organizado. Só falta jogar no lixo. Fui lá e botei no lixo, né, nos descartáveis. Amém, irmãos? Então a paciência é algo de Deus, querido. E nós somos impacientes com o erro do outro. Mas a igreja diz que nós temos que ser pacientes com todos. Deus está tratando o seu caráter. Porque aquilo que rouba a sua alegria, a sua paciência, é o que as pessoas vão fazer mais, irmãos. Quem concorda comigo? Se você não gosta de buzina, alguém vai buzinar atrás de você, querido. Se você não gosta de alguma coisa, alguém vai fazer. Mas porque Deus quer tratar com você, querido. Agora, se você começar a exercitar a sua paciência, o tratamento de Deus não será necessário. Olha, estou dando uma dica para você. Se você está sendo muito tratado em alguma área, é porque você não passou na prova ainda. A hora que você passar, você vai ver que vai melhorar. Amém? Então, seja paciente para com todos. Nós todos precisamos, além de ser pacientes, também receber um pouco de paciência. Não é? É de Deus, querido. A igreja tem esse papel, Deus usa a igreja. 1 Pedro 4,10 ou 4,11, não me lembro, fala assim, né, que nós devemos servir uns aos outros conforme o dom que nós recebemos, como bons dispenseiros de Deus. Nós recebemos dons e nós temos que colocar esse dom a serviço da igreja. Então a igreja é o lugar onde Deus usa para nos tratar, a igreja é o lugar que Deus usa para nos abençoar, a igreja é o lugar que Deus usa para nos edificar. Irmãos, tem gente que não gosta de igreja, teve uma ou outra frustração, teve uma ou outra dificuldade em alguma igreja, irmãos, eu também tive, você teve, todo mundo tem, mas a igreja é o lugar que Deus criou, Jesus estabeleceu a sua igreja. E aqui é o lugar onde nós tratamos uns aos outros, onde nós podemos exercer o nosso dom, onde nós podemos exercer misericórdia, paciência, também ser edificado, edificar uns aos outros, com aquilo que Deus deu. Irmãos, hoje no louvor Deus me visitou, foi tão gostoso, os irmãos aqui ministrando, profetizando sobre nós, né, com uma música agradável, eles ensaiaram. Eu não tenho esse dom, irmãos. Mas eu fui ministrado hoje, porque Deus usou a vida dos irmãos, glória a Deus por isso. Nós chegamos quinta-feira na nossa comunhão, fizeram um corredor da alegria, como é que chama aquele negócio lá? Corredor da alegria? É o Dudu que inventa esses negócios aí. Irmãos, então a hora que eu cheguei junto com a Adriana, com a Flávia, e elas entraram, o pessoal começou a gritar, ei, tal, que é uma festa, e eu fiquei até fazendo uma hora, assim, não, eu quero entrar sozinho, porque eu quero ver se eles vão gritar para mim também. A hora que eu entrei, fizeram a maior festa. Irmãos, eu fiquei tão feliz. Aquela alegria, irmãos, aquela gritaria. Eita, gente, de Deus aquilo lá. O corredor da alegria foi uma bênção. Foi uma bênção. Então, algo assim que talvez a gente não tenha. Um é mais tímido, né? O outro é assim, meio sem graça, não tem o que fazer. Mas eu conversei com algumas pessoas que falaram assim, eu já cheguei, eu já estava alegre. A hora que eu passei por aquele negócio, eu já fiquei alegre. Ministrou no coração da gente, irmãos. Que coisa maravilhosa, a comunhão, tudo aquilo que Deus fez, como Deus usa a sua igreja para trabalhar conosco, irmãos. Segunda coisa que eu queria falar é o agir do Espírito em nós. Irmãos, é notório na Bíblia o envolvimento do Espírito Santo com as pessoas. Separei um texto aqui lá em Atos, capítulo 16, versículo 4 em diante. Testemunho aqui, né, da equipe que estava viajando junto com o apóstolo Paulo. Aqui Paulo estava na sua segunda viagem missionária. E dá esse testemunho aqui a palavra. Atos 16, verso 4. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Versículo 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Irmãos, que negócio interessante, porque Paulo ele queria pregar na Ásia, a equipe dele, mas diz aqui que o Espírito Santo os impediu. Às vezes nós achamos que parece uma coisa boa, não, eu vou pregar ali, é algo bom,
mas o Espírito parece que os impediu. Vamos continuar a leitura. Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade, e à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então eles queriam pregar num lugar, mas aí o Espírito não permitiu. Eles queriam ir para outro lugar, o Espírito Santo os impediu. E à noite, Paulo estava orando, teve uma visão para onde ele deveria ir. Você vê o Espírito Santo dirigindo aquela equipe missionária para que pudesse alcançar o centro da vontade de Deus. E nós sabemos que o ministério de Paulo foi extremamente frutífero. Por quê? Porque ele ouvia e atendia aquilo que Deus falava para ele. Mateus capítulo 4, versículo 1, falando de Jesus logo após o seu batismo, diz assim: a seguir, logo depois do seu batismo, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Irmãos, quem levou Jesus para o deserto para ficar 40 dias jejuando, sendo tentado pelo diabo, foi o Espírito Santo. O Espírito Santo levou Jesus àquela situação difícil, para que ele pudesse vencer a Satanás ali no deserto. Às vezes, irmãos, o Espírito Santo permite que eu e você passemos por algumas situações que vão provar a nossa fé. Mas como diz a palavra, quando a nossa fé ela é aprovada, ela é mais preciosa do que o ouro, do que a prata, do que as pedras preciosas. Muito mais precioso de qualquer coisa, é uma fé aprovada. O Senhor permite que a gente passe por dificuldades, mas Ele nunca nos deixa, nunca nos abandona. Amém, irmãos? Então aqui nós vemos que o próprio Senhor Jesus foi levado, lá em Lucas capítulo 4, versículo 13, né? Capítulo 4 de Lucas também fala que Jesus foi levado para o deserto, fala ali sobre a tentação, mas no versículo 13, diz assim, Lucas 4,13, passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele, apartou-se de Jesus, o diabo, até um momento oportuno. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Jesus foi levado pelo Espírito para um lugar de dificuldade e tentação, mas ele venceu, e quando ele regressou, ele já não estava mais apenas sendo guiado pelo Espírito, ele regressou no poder do Espírito. Querido, eu quero dizer algo para você que está passando talvez por uma dificuldade. Se você vencer esse momento, se você entender que Deus quer trabalhar no seu coração, se você entender o que Deus quer mudar na sua vida, se você entender que Deus tem uma proposta nova para você, se você entender que Deus quer te levar a um novo nível de fé, de ousadia, de autoridade, se eu e você entendermos que apesar das dificuldades o Senhor está conosco, quando nós sairmos dessa dificuldade, não sairemos apenas nós, mas vamos sair no poder do Espírito. E você será cheio de graça, de unção, de ousadia, para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Jesus foi guiado pelo Espírito, mas voltou no poder do Espírito Santo, e a sua fama cresceu. Querido, eu quero profetizar sobre a sua vida que está em dificuldade. Essa dificuldade vai passar, você vai vencer, e você vai andar no poder do Espírito, para a glória do Senhor. Amém? Deus quer conduzir a nossa vida, irmãos. Não é? Hebreus 13,5 fala assim, de maneira alguma te deixarei, a parte B do versículo, nunca jamais te abandonarei. Quando eu olho para a palavra, irmãos, eu vejo promessas de um Deus que quer caminhar comigo. Quando eu olho para a palavra, eu vejo promessas de um Deus que quer trabalhar no meu coração, que quer caminhar comigo, que quer caminhar com a igreja, que desejou caminhar com o homem, com o ser humano. Eu vejo um Deus, querido, que se agrada da sua igreja, que habita no meio do seu povo. Quando eu olho para a palavra, eu vejo um Deus, querido, que tem promessas de andar conosco. E eu vou emprestar aqui alguns textos que a pastora Adriana ministrou na sexta-feira, que foram tremendos, irmãos. Salmo 32, versículo 8, olha só o que Deus fala conosco.
Aqui Deus falando através do salmista, Salmo 32, verso 8, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas eu te darei conselho. Deus está falando que Ele vai nos instruir e nos vai ensinar o caminho que nós precisamos seguir. E debaixo da sua visão, debaixo da sua observação, debaixo do seu cuidado, Ele falou, sob as minhas vistas eu te darei conselho, eu vou te aconselhar. Irmãos, que coisa maravilhosa, um Deus que está constantemente olhando para mim e desejando me aconselhar para que eu possa alcançar o que Ele tem de melhor. João 16, 12, quando Jesus fala, sobre o Espírito Santo que haveria de vir, Ele diz assim, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, e Ele já veio, aleluia, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Me chamou a atenção aqui Jesus falando com os discípulos, eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas agora vocês não podem suportar, agora vocês não vão entender. Então me chamou a atenção isso. Mas ele falou assim, quando o Espírito vier, Ele vai falar para vocês as coisas. E eu entendi aqui, irmãos, subentendi que o Espírito Santo fala conosco no tempo certo. Tem coisas que o Espírito fala comigo agora, que se ele tivesse falado antes, talvez eu não quisesse ser pastor, irmãos. Não é? O Espírito Santo colocou um desejo no meu coração de ser pastor, e eu quis ser pastor, eu falei assim, amém. Eu quero ser pastor, me converti num dia, no outro dia eu queria ser pastor. A Adriana fala isso, né? Eu já falei também. Eu já queria ser pastor. E eu me via pregando, eu me via, e Deus dando corda, eu vou te levantar, você vai ser meu pastor, você um dia vai ser, Deus falou comigo uma vez assim, através de um profeta, um dia você vai ser sustentado pela obra. Coisas, irmãos, que demoraram 20 anos ou mais para acontecer. Mas Ele nunca falou para mim assim, olha, você vai ser pastor, mas você vai ser questionado, você vai ser criticado, a sua família vai ser questionada, a sua pregação vai ser criticada, as suas coisas vão... Deus nunca falou isso para mim, irmãos. Porque se Ele falasse... Quem está entendendo o que eu estou falando? Talvez a gente faça assim, Senhor, mas... será que vale a pena essa vida? Porque, irmãos, quem é que não erra? Todos nós erramos. Amém? Quem prega está em mais exposição, né? Glória a Deus. Uma vez eu li um negócio e achei engraçado. Se o pastor brinca demais é porque é um fanfarrão. Se ele não brinca nunca é porque é um cara muito sério, sisudo, né? Um cara muito chato. Se ele prega muito tempo é porque ele é prolixo, fica repetindo as coisas. O cara parece que não tem o que fazer. Se ele prega pouco é porque ele é despreparado. Querido, eu já entendi, não vou agradar você. Então vou tentar agradar o Senhor, amém, irmãos? Eu já entendi, é difícil. É complicado. Mas nós entendemos que o Senhor quer fazer algo na sua vida. Se o pastor está pregando bem, Deus quer fazer algo na sua vida. Se o pastor está pregando mal, Deus quer que você seja paciente com ele. De qualquer maneira, Deus quer fazer algo na sua vida, irmãos. De qualquer maneira. Então, quando nós olhamos para essas coisas, eu entendo que aqui ele fala, olha, o Espírito da verdade, naquela hora ele vai falar com vocês. Algumas coisas eu não suportava há muito tempo atrás, mas agora não, agora o Espírito Santo tem falado algumas coisas que eu já com a maturidade, né, no alto dos meus mais de 50 anos, vou fazer 30 anos de casado, é diferente, o momento que eu estou vivendo é diferente. Quando eu era recém-casado, sem filhos, o Espírito Santo tratava comigo, tratava com a Adriana, nós nos convertemos, o Espírito Santo começou a tratar comigo, na minha individualidade, tratou com a Adriana, na individualidade dela. Chegou um momento que eu estava forte, a Adriana estava forte, falei assim, agora eu vou tratar no casamento. Nós começamos então a corrigir as nossas atitudes, a confessar pecado. Deus começou a tratar conosco, lá no comecinho da nossa conversão, nós entendemos que Deus ia fazer. Amém, queridos? Então entenda que o Espírito Santo vai falar coisas para você quando você tiver maturidade para suportá-las. E aquilo que o Senhor falar, irmãos, creia que você pode suportar, creia que você pode obedecer,
porque Ele veio para falar coisas certas, na hora certa. O Espírito nos revela aquilo que nós ganhamos de Deus. Como diz lá em 1 Coríntios, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nos revelou pelo Espírito. Deus nos revela pelo Espírito. O Espírito Santo perscruta, ele invade, ele observa todas as coisas. Quem conhece as coisas do homem, senão o seu Espírito que está dentro de si? Quem conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus? O Espírito de Deus intercede por nós, para que a gente possa alcançar aquilo que Deus tem para nós. É pela vontade de Deus que o Espírito intercede por nós. Queridos, o Espírito Santo trabalha em nós. Amém? Então Deus quer trabalhar. Esse assunto é muito vasto, muito grande. Mas eu quero dizer hoje que nós precisamos tomar cuidado para não perder esse agir de Deus em nós, através da igreja. Valorize a igreja, irmãos. Ame a correção do seu discipulador. Ame a correção das pessoas que estão perto de você, do seu líder, do seu pastor, do seu líder de grupo, de relacionamento. Ame. Provérbios 15:32 diz assim: aquele que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém quem atende à repreensão adquire entendimento. Ame a repreensão, que seja como um óleo sobre a sua cabeça. Deixa, irmãos, deixa Deus falar com você. Não endureça o seu coração. Olha só Hebreus 3:7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E é interessante isso, porque me dá a entender que eu posso endurecer o meu coração. Se o Espírito está dizendo, hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, é porque parece que eu tenho a oportunidade de amolecer ou de endurecer o meu coração. Eu tenho, como homem, como mulher, nós temos, Deus nos deu essa capacidade. Senão a Bíblia não diria, não endureça o seu coração. O Espírito Santo não é perder tempo para você não fazer algo que você não pudesse fazer. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? O Espírito Santo não ia dizer, não endureça o seu coração, se você não pudesse endurecê-lo. Mas ele diz, se você ouvir a voz hoje, não endureça o seu coração. Não devemos endurecer o nosso coração. Endurecer o nosso coração é quando nós nos apegamos às situações que nós achamos que é assim. Endurecer o nosso coração é quando eu não vou perdoar mesmo, a pessoa me fez mal. Isso é endurecer o coração. Endurecer o coração é aquele negócio, eu nasci assim. Deus sabe que eu sou assim, então não vou mudar. O problema é a Adriana que tem que mudar. Isso é endurecer o coração. Endurecer o coração, para assim, mas aquele irmão é muito chato. Ele vai lá na comunhão, eu não suporto aquele irmão. Irmãos, isso é endurecer o coração. Endurecer o coração, querido, é quando você não perdoa, é quando você não anda a segunda milha. Endurecer o coração é quando você não abre a sua vida, a sua mente, o seu próprio coração para algo novo de Deus. Deus quer fazer algo novo, querido. Para isso, nós precisamos amolecer o nosso coração, quebrantar o nosso coração, deixar que Deus trabalhe nele. Deixa Deus trabalhar na sua vida, querido. Quando nós ficamos endurecidos, nós ficamos inflexíveis, você começa a ver, irmão, a gente começa a se afastar dos amigos, a gente começa a se afastar da igreja, a gente começa a se afastar da esposa. Tem dia que eu fico chateado com a Adriana, então a Adriana chega na sala, eu levanto, vou para outro lugar, fico lá. Aí vou deitar na cama, estou deitado lá. Aí ela chega, da hora que ela deita na cama, eu pego, arrumo um negócio, vou lá para a cozinha fazer um café, alguma coisa, porque eu não quero nem ficar perto, porque eu estou com o coração endurecido. Quem sabe o que eu estou falando, irmãos? Será que sou só eu assim, irmão? Está todo mundo quieto aqui olhando. Não é? Nos nossos quase 30 anos de casado, a maioria das vezes estou apaixonado por ela. Uma ou outra vez eu estou assim. Passa perto, sai faísca, irmão. Aí a gente endurece o coração, faz greve de silêncio, fica até mais tarde no trabalho.
Vai para a casa da mãe tomar um café só para não ir para casa. Coração duro, queridos. Amolece o teu coração, deixa Deus trabalhar na sua vida. Sofra, irmão. Sofre a perda, se for o caso. Você quer ser feliz ou que você quer ter razão? As pessoas querem ter razão, aí fica brigando por tudo, irmãos. Não, porque o copo tem que ser assim. Não, mas eu gosto de guardar o copo no armário assim. Não, mas assim cai poeira, então tem que ficar assim. Não, mas assim vai sujar, que a poeira já está aqui embaixo. E as pessoas ficam brigando, irmão. Seu copo é para cima, seu copo é para baixo, pelo amor de Deus. Deixa o copo de qualquer jeito, vai ser feliz, querido. Ah, não, porque a pessoa vai orar, a pessoa ora demais. E qual o problema? Deixa ele orar demais. Não é aqueles irmãos que você vai na casa do irmão para agradecer o jantar, o cara ora pelos missionários que estão na África, ora, né? Ora contra a guerra nuclear, o cara ora pelo presidente, ora por tudo, e você está ali, cara, e o negócio não vai, né? Quem já passou por isso? Eu já. Uma vez eu fui numa pizzaria em Goiânia, mas nunca mais esqueci. Ainda bem que eu estava de visita lá, fui visitar a igreja lá em Goiânia uma vez, eu ia dormir na casa do irmão, disse, vamos comer uma pizza, assim, fomos na melhor pizzaria de Goiânia. Aí chegamos lá, estava lotada, sábado à noite, lotada que é a pizzaria, tinha uma mesa no meio, João. Imagina a pizzaria lotada, assim, grande, que era uma mesa no meio. Sentou eu e os 2 casais que eram amigos, eu estava a trabalho e fui visitar a igreja lá, e estamos lá. Aí chegou a pizza, conversando, que é conversa agradável com os 2 irmãos, chegou a pizza, né? E já estava ali, vamos orar, né, irmãos? O rapaz falou assim, o outro falou, vamos orar, ô irmão, ora aí para nós, né? O outro casal, o rapaz, vamos dar as mãos. Eu falei assim, amém, né? Na pizzaria. 5 pessoas de mão dada no meio da pizzaria, e o cara começou, Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer porque o Senhor entrou nas nossas vidas. Não somos como esses ímpios que estão aqui do nosso lado. E eu fechei o olho e falei assim, Deus, eu quero agradecer ao Senhor porque eu não sou daqui. Orei, irmão, estou falando sério, orei mesmo, assim, obrigado porque eu não sou daqui, Senhor. Nunca mais eu venho nessa pizzaria. Mas você tem que ter paciência com o irmão, querido. É melhor estar com ele do que longe dele, amém? É melhor. Depois, né, se ele fosse meu discípulo, eu ia ensinar ele. Assim, querido, a glória a Deus, eu entendi, né? Mas, né? Então tem coisas que a gente passa, que a gente suporta, que a gente sofre, mas irmãos, é melhor estar junto do que separado. Amém? É melhor serem 2 do que 1. Um esquenta o outro, se vier o inimigo, 2 resiste. Querido, se 2 trabalham, a paga vai ser maior. Irmãos, é uma bênção estar na igreja, valorize a igreja. Não endureça o seu coração, deixa Deus falar com você, abre o seu coração. Eu quero desafiar você nessa noite, irmãos, com a pergunta que eu comecei. Antes de pregar, comecei com uma pergunta, eu quero voltar a ela. Deus tem encontrado espaço nos nossos corações para que haja uma mudança de mente. Deus tem encontrado espaço nos nossos corações para que haja um tratamento do nosso caráter. Deus tem encontrado espaço no nosso coração para que a gente possa alinhar as nossas prioridades com as dele. O que é prioritário para Deus é prioritário para mim. Deus tem encontrado espaço no meu coração para me conduzir ao arrependimento, para me conduzir a uma mudança, para que talvez eu entenda que nem tudo aquilo que eu acho está certo, nem tudo aquilo que eu penso é o correto, nem tudo aquilo que eu aprendi talvez seja como é. Será que Deus tem encontrado espaço no meu coração para me levar a um novo nível de percepção, para me levar a um novo nível de conhecimento de Deus, para levar a um novo nível de ousadia, de coragem, para enfrentar o meu pecado, para enfrentar o meu vício, para enfrentar situações que precisam ser mudadas na minha vida? Querido, há situações que precisam ser mudadas na sua vida. Deus encontra espaço no seu coração para que isso seja transformado. Se você estiver ouvindo a voz de Deus hoje, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Deixa Deus trabalhar na sua vida, irmãos. Queria convidar você a fechar os teus olhos aí, mesmo assentado.
Para que o Espírito Santo comece a ministrar algo aí na sua vida, querido. Há espaço para mudança? Há um espaço para mudança? Como é que está aí o seu coração? Quais são as convicções que você acha que Deus precisa mudar na sua vida? Se você não sabe, depois você pergunta para o seu marido, para a sua esposa, eles sabem. Quais são as convicções, irmãos, que precisam ser mudadas em nós? Deus precisa fazer algo. Deus precisa mudar algo em mim. Deus precisa nos conduzir, querido, a uma nova alegria, uma nova ousadia, uma nova fé. Deus precisa nos conduzir ao quebrantamento. Sabe por quê? Porque Jesus, querido, morreu por nós. Jesus abriu o caminho para que Deus pudesse trabalhar em nossos corações. Jesus, Ele nos deu até o exemplo. Ele chegou aqui na terra, ficou quietinho até 30 anos, irmãos. Ele não agiu porque Ele esperou em Deus. E Deus foi trabalhando todas as circunstâncias. De repente ele foi batizado por João Batista. O Espírito Santo veio sobre ele. E a partir daí, o Espírito Santo começou a conduzir Jesus. E Jesus, ele começou a agir debaixo da unção e da direção do Pai. Certo dia ele falou assim: eu nada faço sem que o meu Pai tenha mandado. As palavras que eu falo não são minhas, mas são do Pai que me enviou. Irmãos, quais são as palavras que nós usamos? Quais são as atitudes que nós temos? Qual é a convicção que nós temos? Qual é a direção que temos dado à nossa vida? Qual é, irmãos, a situação que temos vivido? Quais são os frutos da nossa vida, das nossas atitudes? Qual é o fruto que temos colhido na nossa família, no nosso ministério? Quais são os frutos? Queridos, se temos colhido alguns frutos não tão agradáveis, chega a hora de falar assim: Deus, muda a minha vida. Deus, eu quero dar espaço ao Senhor, para que o Senhor encontre no meu coração, Pai, algo para mudar, para que o Senhor possa realmente moldar a minha vida, da maneira que o Senhor deseja, que o Senhor receba, Deus, todas as coisas. Querido, eu tenho certeza que Deus quer mudar situações nas nossas vidas. Tenho certeza, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, Ele vai completar. Deus está trabalhando hoje, Deus está trabalhando, Ele quer completar algo na minha vida, e eu quero dizer para o Senhor nessa noite: eis-me aqui, Senhor. Eu quero dizer para o Senhor, e eu quero convidar você também a dizer para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Pode mudar o que o Senhor precisa, pode mudar, Senhor, o que o Senhor precisa.